de fora dos vasos, ok? Imagina o vaso sanguíneo aqui. Aqui dentro, imagina as artérias. Eu não tenho uma pressão que está dentro dos vasos? Como é que é a pressão existente dentro dos vasos? Pressão vascular, certo? Se for das artérias, que pressão é essa? Pressão arterial. Mas pensa na pressão vascular. E a de fora da pressão oncótica, beleza? Então, eu tenho a pressão intravascular, certo? Que fica dentro dos vasos. Aqui está a corrente sanguínea, certo? Tem o volume sanguíneo aqui, água e todos os componentes do sangue. Aqui de fora, eu tenho o meio intersticial. Qual pressão é maior? A que está daqui ou a que está daqui? Pensa comigo. Qual pressão ela é maior? A que está dentro dos vasos ou a que está fora dos vasos? Tem alguém aí? Ninguém. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho o fim da picada. Isso é maldade. É maldade. Então responde! Mas, gente, coisa feia. A pressão maior é do lado de fora. Isso, obrigado. Beijo, Natanael. Obrigada, meu filho. Pelo menos me responde, sim ou não. Não sei, né? Então, sim, a pressão do lado de fora do vaso, ela tem que ser maior. Por quê? Porque se a do lado de dentro ela for maior, o líquido presente aqui dentro, ele vai extravasar para fora, certo? Isso vai ocasionar o quê? Uma diminuição, né? Eu vou colocar aqui, ó, líquido. Vai ocasionar uma diminuição da quantidade de volume dentro dos vasos e vai aumentar a quantidade de volume fora dos vasos. Então, automaticamente, eu vou ter o quê? Quem chuta? Se eu diminuo a quantidade de líquido dentro dos vasos, o que que acontece inicialmente dentro dos vasos? Se eu diminuo o volume, né, dentro do vaso sanguíneo, o que que tem dentro dele? O que que vai acontecer? Eu tenho automaticamente uma hipovolemia. Calma, a pressão vai reduzir, mas inicialmente eu vou ter o quê? Uma hipovolemia. Eu reduzo a pressão arterial, né, ou a pressão vascular, e eu tenho automaticamente o quê? Eu tenho automaticamente uma hipovolemia. Hipo, diminuição, volemia, volume, mia, sistêmico. Então, eu tenho uma diminuição do volume sistêmico, ok? Então, essa hipovolemia, ela vai automaticamente fazer com que a pressão arterial também tenha uma queda. Por quê? Imagina aqui comigo, eu tenho esse vaso desse tamanho, certo? Com pouquinho volume. Ele tá muito grande para pouco líquido que passa aqui dentro, certo? Então, isso vai fazer com que a pressão aqui dentro, ela fique o quê? Menor. E vai evitar que o líquido que tá aqui, ele extravase para o meio externo, que a gente chama de interstício, ok? Só que automaticamente, quando o líquido ele sai daqui, naquela primeira situação que eu falei para vocês, devido à redução da pressão oncótica por causa da falta de proteína sistêmica, eu tenho o quê? Uma diminuição da pressão aqui externa, um aumento automaticamente dessa pressão aqui, e esse líquido que está aqui passa para cá, certo? Se ele passa para cá, o que que acontece? Se eu tenho líquido dentro do meio intersticial, eu tenho edema, beleza? Mas esse edema, ele vai acontecer inicial, vai ser aquele edema leve, pouquinho. Então, aqui no fluxograma tem uma seta gigante entre a redução da pressão oncótica e diretamente para o edema. Ou seja, vai ocasionar o edema, certo? Direto. Porém, não vai ocasionar só o edema. Por quê? Porque vai provocar uma hipovolemia, o que vai causar um aumento da secreção de hormônio antidiurético e aldosterona,
que vai acontecer? Quando você está você diminui o volume dentro dos vasos sanguíneos, o seu organismo, o seu cérebro, né, juntamente com as suas suprarrenais, eles entendem o quê? Que se você está faltando volume, eu tenho que reter a urina. Por quê? Porque se eu ainda não liberar, se eu continuar liberando urina, eu vou ter um choque hipovolêmico e vou morrer. Então, para que isso não aconteça, o seu organismo, ele faz a liberação em grande quantidade de hormônio antidiurético, produzido lá nas suprarrenais e liberado pela hipófise. Então, ele vai liberar esse ADH. O ADH, que é o hormônio antidiurético, vai evitar que você comece a reduzir ou eliminar a urina. Porém, o que acontece? Devido a essa retenção lá na urina, ele vai ter uma secreção e liberação de quê? De aldosterona, o que vai fazer automaticamente a reabsorção de sódio e água. Quando eu tenho reabsorção de sódio, eu tenho automaticamente uma redução da pressão oncótica, o que vai fazer com que eu tenha o quê? Aumento do edema, certo? Então, o efeito contrário, né, de retenção de líquidos, né, devido à falta, né, de volume dentro dos vasos sanguíneos, faz com que você retenha o sódio. Só que você não tá faltando sódio, você tem sódio. O que você não tem no seu corpo é proteína, beleza? E isso vai fazer com que eu tenha automaticamente um aumento também do edema. Só que durante essa hipovolemia, eu tenho também a redução do fluxo sanguíneo lá no sistema urinário, lá nos rins. Por quê? Se eu diminuir o volume no corpo, eu diminuo o volume que vão para os rins. Se o líquido que deveria estar dentro dos vasos sanguíneos, eles estão do meio externo, lá no meio intersticial, eu vou ter uma liberação da substância chamada renina. A renina, ela tem o poder de fazer vasoconstrição. O que acontece? Se eu tenho um vaso desse tamanho, com pouco volume dentro, a renina, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir o tamanho para a quantidade de líquido ser o suficiente para ter uma pressão necessária para liberar o sangue para o corpo todo. Porque se eu tiver um vaso grande, certo? Com pouco volume, a pressão ali não consegue levar o sangue até onde ele precisa ir, certo? Então, com a liberação da renina, para suprir a necessidade da vasoconstrição, eu faço uma vasodilatação, eu faço uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai causar o quê? Um aumento da pressão dentro do vaso, porque eu diminuí o tamanho do vaso, a luz do vaso. Essa diminuição da luz do vaso vai causar um leve aumento da pressão ali, porém também causa aumento da pressão hidrostática. Então, eu continuo tendo ali a pressão. A pressão do lado interno, ela não pode ser maior, né, do que a do lado externo, que eu falei lá no início. A do lado de fora dos vasos, ela tem que ser maior do que a pressão dentro dos vasos. Só que tem proteína? Não. Continua tendo o quê? A redução da pressão oncótica. Então, quando eu tenho a liberação da renina, que eu tenho a vasoconstrição, eu aumento a pressão dentro do vaso. Automaticamente, a pressão fica maior dentro do vaso do que do lado de fora. Então, a água que está aqui dentro, ela começa a extravasar e passar para o meio intersticial de novo. Então, a criança tem novamente o quê? Ela continua tendo o edema. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho uma proteinúria maciça, eu vou evidenciar um edema generalizado, que a gente chama de anasarca. Beleza? Então, cansei? Vamos lá mostrar para vocês, para quem não está aí com o negocinho aberto, certo? Deixa eu só colocar alto aqui, grande, para ser melhor para vocês visualizarem. Então, olha só. Eu tenho a lesão do glomérulo, que eu falei para você, beleza? E essa redução da função glomerular faz com que eu tenha uma proteinúria maciça, eliminação de proteína pela urina. Essa proteinúria, quando eu elimino grande quantidade de proteína pela urina, eu tenho redução da quantidade de proteína na corrente sanguínea sistêmica. Então, eu tenho uma hipoproteinemia.
o que automaticamente provoca uma redução da pressão oncótica, que vai ocasionar um edema. Só que além de ocasionar uma hiperproteinemia, isso causa um aumento da síntese hepática de proteína e automaticamente de lipídio. Então, eu estou tentando encontrar a proteína que está sendo armazenada no meu corpo, que é juntamente com os lipídios, o que vai provocar uma hiperlipidemia, certo? Então, eu aumento a quantidade de gordura presente na corrente sanguínea. Quando eu tenho uma redução da pressão oncótica, certo? Isso vai ocasionar diretamente o edema, ok? Mas também vai ocasionar o quê? Vai ocasionar a hipovolemia, porque eu reduzi a pressão oncótica, ou seja, a pressão do lado de fora dos vasos sanguíneos vai ser o quê? Menor que a de dentro dos vasos. Se eu tenho pressão maior dentro dos vasos sanguíneos, a água que está dentro do vaso, ela vai passar para o meio intersticial, o que automaticamente vai provocar edema. Porém, devido à perda de volume dentro dos vasos sanguíneos, eu vou ocasionar uma hipovolemia. Essa hipovolemia vai ocasionar duas situações. A primeira, aumento da secreção de hormônio antidiurético e aldosterona. Por que vai liberar o hormônio antidiurético? Se eu diminuo o volume dentro dos vasos sanguíneos, a minha hipófise pede para a minha suprarrenal liberar o hormônio antidiurético, para eu evitar de eliminar mais urina, para eu diminuir a perda de volume, perda de água, certo? Mas para que isso aconteça, eu tenho a reabsorção do sódio e de água. Quando eu tenho a reabsorção do sódio, o sódio faz ainda mais o que? Aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos. Se ele aumenta a pressão dentro dos vasos, eu tenho a perda, porque isso aqui tá baixo, né? A pressão oncótica de fora tá baixa, eu vou ter automaticamente a presença de edema, certo? A hipovolemia, ela vai provocar, além desse aumento da secreção de LDH, ela também vai ter a redução do fluxo sanguíneo que vai para os rins. Se eu diminuo o volume do corpo dentro do sangue, eu vou diminuir aquele sangue que vai ser filtrado lá no rim, certo? Isso vai liberar a renina para suprir essa redução de líquido de sangue dentro dos rins, o que vai provocar uma vasoconstrição. O vaso estava grande com pouco volume, agora ele é um vaso pequeno com volume igual estava aqui. Só que o que vai acontecer? Devido a essa vasoconstrição, eu vou aumentar a pressão dentro dos vasos, que a gente chama de aumento da pressão hidrostática. Se eu aumento essa pressão, eu continuo não tendo proteína, eu continuo tendo redução da pressão oncótica. Então, vai acontecer o quê? A água que está presente dentro do volume que está presente dentro dos vasos sanguíneos vai continuar saindo devido à vasoconstrição para o meio intersticial, o que vai ocasionar outra vez um edema, certo? Então, no caso da proteinúria maciça, pessoal, no caso da síndrome nefrótica, mesmo o corpo tentando compensar o problema, se eu continuar eliminando a proteína, eu vou continuar tendo redução da pressão oncótica e, consequentemente, vou continuar tendo edema, certo? A compensação do meu corpo para evitar o problema, a hipovolemia, provoca mais edema e aí a criança vai virando literalmente um balão, tá certo? Entenderam? Gente, eu expliquei duas vezes, tá? Se vocês tiverem, tirando quem chegou depois, tá? Se vocês tiverem dúvidas, releiam e vejam o vídeo que eu tô gravando na aula, tá certo? Porque senão a gente vai ficar, porque realmente é mais complicado mesmo essa parte da fisiopatologia da síndrome nefrótica, tá certo? Mas é interessante que vocês saibam, se eu tenho eliminação excessiva de proteína, automaticamente eu tenho uma redução da pressão oncótica, o que vai provocar edema. Inicialmente é isso que acontece, tá certo? As manifestações clínicas, né, elas são realizadas basicamente em crianças, né, mais comum em crianças de 2 a 8 anos de idade, tá?
E as manifestações clínicas são ganho de peso devido ao edema, inchaço de face, inchaço abdominal, derrame pleural, inchaço labial e escrotal, edema de mucosa intestinal, que pode provocar diarreia, anorexia, má absorção intestinal, edema de membros inferiores, irritabilidade, fadiga, letargia e susceptibilidade a infecções. Sim, Irani, a aula está sendo gravada, tá bom? Então, o que mais provoca? Edema. Aonde? No rosto, no abdômen, no pulmão, nos braços superiores, membros superiores e membros inferiores, nos nenenzinhos, né? Nos meninos, na bolsa escrotal fica gigante, tá? Nos lábios, nas meninas na região inguinal ali próxima à vulva, então fica tudo edemaciado, que a gente chama de anasarca, beleza? Edema generalizado é anasarca. O que a gente faz para tratar? Você fala assim, professora, mas que doença lascada, é muito difícil, não sei o quê. Não, o tratamento pode demorar um pouco, mas o que é utilizado para o tratamento não é. Então, o objetivo é você impedir que a proteína seja eliminada por meio da urina. Então, reduzir a excreção urinária de proteína, reduzir a retenção de líquidos nos tecidos, prevenir as infecções e minimizar complicações relacionadas à terapia. Então, o que é o mais comum para tratamento de síndrome nefrótica? Corticoide. Já ouviu falar que corticoide não sara nada, mas resolve tudo? É exatamente assim. Olha só, o corticoide aqui, ele vai fazer um auxílio, né? Aonde? Lá nos glomérulos. Não é, a gente não tem um aumento da permeabilidade de proteína nos glomérulos? Então é exatamente isso que vai acontecer. Eu tenho o quê? Eu tenho uma diminuição da liberação de proteína porque eu usei o corticoide. O corticoide atua ali diminuindo o processo inflamatório. A dose inicial é do medicamento prednisona. Então a dose é alta, tá, gente? Para a gente conseguir fazer com que o glomérulo volte à função normal e pare de eliminar grande quantidade de proteína, eu vou utilizar 2 miligramas por quilo, né, da criança por dia. Ela pode ser em doses únicas ou várias doses ao dia, lembrando que o máximo que eu posso fazer é 2 miligramas por quilo da criança, certo? Durante o dia. Na maioria dos casos, o tratamento ele vai de 7 a 21 dias. Durante esse tempo todinho, a criança tá usando o corticoide, tá? Aí você fala assim, mas professora, a criança usar corticoide, o corticoide não incha? Nesse caso aqui, ele vai pelo contrário, ele vai auxiliar a diminuição do inchaço. Porém, alguns médicos, eles indicam o seguinte, a utilização de diuréticos, mas o diurético ele não pode ser utilizado antes da prednisona. Por quê? Porque se eu uso o diurético para diminuir a anasarca, diminuir o edema da criança, eu vou causar um problema muito grande. Por quê? Porque eu vou perder a proteína do corpo todinha. Se a criança está inchada, eu jogo o diurético, o glomérulo dela ainda está inflamado, ele ainda está eliminando proteína. E eu vou aumentar a quantidade de produção urinária. Então, eu vou eliminar mais proteína ainda, certo? Então, ao invés de eu resolver o problema, eu posso causar um dano muito grave e eu posso não conseguir resolver o problema depois. Se você faz o diurético e a criança tem síndrome nefrótica, antes de você começar a tratar a lesão glomerular, eu posso ter morte dessa criança, principalmente pela falência do sistema neurológico, por falta de proteína. A gente não sobrevive sem proteína, tá, gente? Então, todo o nosso corpo precisa dessa proteína. Se eu eliminar toda a proteína que eu ingiro, automaticamente eu vou ter um dano que não vai conseguir ser revertido, beleza? Que é isso, meu Deus do céu? Você tá ficando doida? Hum. A dose do medicamento, ela vai sendo reduzida, né, em algumas semanas, até que você diminua ou para consideravelmente o uso do corticoide. Por quê? Se a lesão glomerular for melhorada, como é que a gente descobre? Através do exame, tá? Através de um EAS mesmo, para eu identificar a quantidade de proteína que tem dentro da urina. Se a proteína for diminuindo na urina, isso automaticamente me mostra o quê?
que a prednisona está fazendo efeito. A partir do momento que ela está fazendo efeito, aí você pode fazer o quê? Você pode colocar o diurético, porque a criança vai ter a diminuição do edema, sim. O problema não é a criança ter o edema, o problema é a criança ter o edema por eliminação de proteína. Se eu jogo diurético sem cuidar da função renal, eu automaticamente eu vou ter perda de proteína ainda mais. E aí vai matar a criança, tem que tomar cuidado, tá? Então essa é a síndrome nefrótica, maravilhosa, linda, toda cheia de nhenhenhen. Então, o que é síndrome nefrótica? Proteinúria maciça, eliminação excessiva de proteína pela urina, tá certo? Próxima condição, próxima doença, glomerulonefrite, né? A glomerulonefrite aguda pode ser um evento primário ou uma manifestação de um distúrbio sistêmico que pode variar de mínimo a grave. As características comuns incluem a oliguria, o edema, a hipertensão e a congestão circulatória, que podem provocar uma hematúria e proteinúria. Lembrando que na glomerulonefrite eu também tenho proteinúria, só que a proteinúria da glomerulonefrite é uma proteinúria menor. Eu tenho um aumento da liberação de proteína, mas não é maciça, não é em grandes quantidades absurdas, tá? A maioria dos casos é referente a pós-infecções e foi associada às infecções pneumocócicas, estreptocócicas e virais. Então, eu posso ter uma infecção em outra parte do corpo provocada por pneumocócico, estreptococos, que são as bactérias que têm tropismo pelas células pulmonares, certo? Mas essas células, devido à disseminação por meio da corrente sanguínea, se alojam lá nos glomérulos, que causam uma infecção glomerular, porém essa infecção glomerular, ela é secundária, ela não é infecção primária. Então, quando você faz a utilização dos antibacterianos, você trata a infecção base, que no caso, na maioria das vezes é pulmonar, você faz o tratamento delas, porém fica resquícios, ou seja, fica danos que foram provocados por essa infecção. E aí você tem uma glomerulonefrite, que nada mais é do que uma manifestação de distúrbios sistêmicos, beleza? O diagnóstico, tipicamente, as crianças afetadas estão em bom estado de saúde, normalmente você não percebe, até que apresentam uma infecção estreptocócica em outra parte do corpo. Como eu disse para vocês, na grande maioria das vezes, se for estreptocócica, é do trato respiratório, ou inferior ou superior. O início da nefrite, né, da glomerulonefrite, surge após um período de latência médio de 10 dias. Por exemplo, a criança teve a infecção respiratória, melhorou dela, passou 10 dias, você começa a ter as manifestações clínicas urinárias referentes a uma pós-infecção, uma glomerulonefrite pós-infecção de outro micro-organismo presente em outro sistema, tá? Os sinais e sintomas, edema, porque você tem proteinúria, né? Só que não é uma anasarca, não chega a ser uma anasarca. Anorexia, que é a diminuição do apetite. A urina se torna turva, castanha e com pouco volume. Pode provocar palidez, irritabilidade, letargia, cefaleia, desconforto abdominal, disúria, que é dor ao urinar, vômitos e singelo aumento na pressão arterial. Beleza? O tratamento, ele consiste em medidas, né, gerais de suporte e também no reconhecimento do micro-organismos e o tratamento precoce de algumas complicações, inclusive da insuficiência renal aguda, tá? Então, a criança com pressão arterial normal e débito urinário satisfatório podem ser tratadas dentro do ambiente domiciliar, não precisam ser internadas, tá? Você fala assim, professor, é grave? Se a pressão estiver normal e o débito urinário também, pode ser tratado em casa com o medicamento referente ao causador. Se é estreptococcus, você vai fazer antibacteriano. Se for alguma característica viral, que é menos comum, você vai fazer a conduta de manifestações, né? Você vai fazer a terapia de acordo com as manifestações. Se der febre, dor, você vai fazer analgesia, antipirético e por aí vai, tá? Então, não é uma doença, falar assim, nossa, é uma doença grave. Ela é mais uma complicação e uma manifestação pós-infecções em outras regiões do corpo do que propriamente dito uma infecção grave, tá? Insuficiência renal aguda.
Se você não tratou uma pielonefrite, que é a infecção do trato urinário que subiu para os rins, que a gente chama de pielonefrite, se você não tratou ela, se você não tratou a síndrome nefrótica, se você não tratou a glomerulonefrite, você vai desencadear, poderá desencadear uma insuficiência renal aguda, que é a próxima uma característica ou próxima condição que eu vou falar para vocês, tá? A IRA, né, que a gente chama de IRA, a presença da insuficiência renal aguda, a IRA, é quando os rins se tornam subitamente incapazes de regular o volume e a composição de urina apropriadamente em resposta à ingesta alimentar hídrica e às necessidades do corpo daquela pessoa. Então, é o seguinte, quando eu tenho IRA, eu não necessariamente paro de produzir urina. Eu posso diminuir o volume da urina ou eu diminuo ou altero a composição da urina. Então, a urina, ela tem componentes específicos, certo? Se eu tiver uma infecção, né, urinária e isso evoluir para uma insuficiência renal, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diminuição da produção, da quantidade do volume de urina eliminado, ou eu vou reduzir, o volume continua normal, mas eu reduzo o quantitativo de componentes que deveriam ser eliminados. Então, é tanto de volume quanto de componentes, tá certo? O diagnóstico, a maioria dos casos de insuficiência renal aguda em crianças já é criticamente, a criança já está criticamente doente devido a fatores que já estavam desencadeados. O que eu disse para vocês? Na grande maioria das vezes é infecção do trato urinário. Então, a anamnesia da criança, a história de sinais e sintomas de glomerulonefrite, certo? De pielonefrite, que essa criança pode ter tido há um tempo atrás, que gerou uma complicação, né? Uma manifestação aguda, o que provoca uma incapacidade momentânea de produção de urina, né? E eliminação de grande ou parte da função do sistema urinário. Os sinais e sintomas, oligúria. Oligúria, gente, é a diminuição da produção de urina, tá? Que então eu elimino pouco urina. Quando eu tenho anúria, é extremamente comum isso acontecer na insuficiência renal aguda. Apesar de todo mundo achar assim, eu não tô urinando, eu tô com infecção urinária aguda. Não, se você não tá urinando, você pode estar desidratado, tá? Mas não necessariamente o seu rim não está funcionando, tá bom? Se você tem uma pequena ingesta de líquidos, você vai ter uma pequena eliminação de urina. Por quê? Porque o seu organismo libera um hormônio chamado antidiurético para evitar que você morra por hipovolemia. Então, você para de eliminar urina em grande quantidade, ou vai eliminando cada vez menos, para você não morrer, tá certo? Náusea, vômitos, sonolência, edema e hipertensão. Então, esses são alguns sintomas característicos da pessoa que está com insuficiência renal aguda. Lembrando que em crianças, a insuficiência renal aguda ela vem seguida de pós-infecções ou pós-alterações no sistema urinário. Então, a criança já teve alteração no rim, tanto por uma infecção, uma pielonefrite, né, que foi lá, ocorreu uma infecção renal, normalmente ascendente, né? Ela vem ali da uretra, bexiga, uretrera e chega até o rim, ou por uma glomerulonefrite, que é uma infecção que ocasionou em outra região do corpo e alterou a função glomerular, tá bem? O tratamento da insuficiência renal aguda tem o objetivo primeiro, tratar a causa subjacente. Se é uma infecção, eu tenho que tratar a infecção, senão eu não vou voltar a ter a produção de urina eficaz. Tratar as complicações que a insuficiência renal aguda pode provocar, inclusive aumento drástico da pressão arterial, que vai alterar imediatamente a função cardíaca, a função respiratória, que pode provocar uma acidose, certo? Metabólica, o que vai alterar a função neurológica também, certo? E isso pode provocar a morte da criança, beleza? Não só da criança, de qualquer pessoa. Manter uma terapia de suporte dentro das restrições impostas da insuficiência renal. Gente, se eu tenho uma incapacidade do meu rim de funcionar, eu não posso ingerir uma grande quantidade de volume nessa criança. Porque se eu coloco muito volume, eu sobrecarrego o resto do rim que está funcionando.
Então, se eu sobrecarrego o restante do rim que funciona, eu vou ter o quê? Eu vou ter um acúmulo de líquido e eu continuo não tendo a produção e a função renal. E eu posso sobrecarregar o que ficou intacto, né, da função renal e fazer com que esse que estava bom, ele comece a destruir também, tá bom? Reposição de volume hídrico. Se houver retenção urinária, utilizar sonda vesical para promover o controle da diurese eliminada. Se a criança não está conseguindo eliminar a urina, eu faço a utilização de sonda para você também quantificar o volume dessa urina, para saber se a quantidade de volume ela está normal ou se ela está em oligúria. Administrar diurético se houver problema de retenção, né, de edema principalmente. Lembrando que não é todo diurético, tá? Vai depender do quadro da criança, aí é conduta médica. Quando o débito começar a aumentar espontaneamente ou como resultado do diurético, a ingesta de água, potássio e sódio, elas devem ser monitoradas. Em algumas crianças, elas eliminam, né, a urina extremamente rica em eletrólitos. Se eu elimino grande quantidade de eletrólitos, eu fico com o organismo com hipotonia. Então, eu preciso repor esses eletrólitos, tá? Então, por exemplo, se a criança está fazendo uso de soro fisiológico a 0,9%, ela é uma substância isotônica, ela não vai alterar os eletrólitos do corpo. Se a criança está eliminando grande parte dos eletrólitos espirulina, eu preciso repor esses eletrólitos. Então, eu tenho que utilizar soluções hipertônicas. Mas, gente, a quantidade de sódio, de potássio, de magnésio, né? De lactato que vai ser colocado na criança, de bicarbonato, ela tem que ser milimetricamente dosada. Então, não pode errar. Por 1%, 1 ml a mais de cloreto de potássio, 1 ml a mais de cloreto de sódio, eu vou prejudicar ainda mais o quadro clínico dessa criança. Então, essas questões renais, gente, principalmente na insuficiência renal aguda, na insuficiência renal crônica, o controle eletrolítico, ele é extremamente rigoroso. Já teve casos de crianças, de adultos, né, não só com crianças, das pessoas tiverem, né, uma morte cerebral, um problema neurológico irreversível devido ao excesso, né, de eletrólitos ou completamente a falta desses eletrólitos. Então, quando eu tenho no meu corpo, principalmente a questão do sódio e do potássio, né, que eles estão ali auxiliadores da função neural, se eu tenho aumento de mais de um e o outro muito baixo, eu tenho danos irreversíveis ao corpo daquela pessoa. Então, nós enfermeiros, nós temos que quantificar exatamente, ficar ali de olho nos técnicos de enfermagem para a quantidade de volume, quantidade de eletrólitos que está sendo infundida naquela criança, beleza? Para que a gente não tenha um dano irreversível. Insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, ela pode ocorrer por má formação da estrutura renal, então a criança nasceu com a estrutura renal mal formada, e consequentemente ela nasce, tem criança que nasce com um rim só, tem criança que nasce com os dois rins, porém a capacidade funcional deles é de 25%, o que isso já caracteriza uma insuficiência renal crônica. Então a criança já nasce com insuficiência renal crônica, mas eu posso ocasionar uma insuficiência renal crônica devido a uma progressão da insuficiência renal aguda, tá certo? Qual que é a diferença da aguda para a crônica? A crônica já era, gente, não tem como resolver mais. Eu não tenho como revitalizar a função glomerular. Já na insuficiência renal aguda, eu consigo fazer isso. No caso da crônica, ou eu posso perder um rim só e continuar a funcionabilidade do outro rim, mas eu posso perder a função dos dois rins e aí eu tenho que fazer um negócio chamado transplante renal, tá bom? Ou hemodiálise pro resto da vida, que nem dá muito tempo assim, porque se você fazer hemodiálise, o tempo de vida ele é reduzido, tá bom? Devido aos grandes chances de infecções. Os rins são capazes de manter uma composição química dos líquidos dentro dos seus limites normais, que vão até de 50% da capacidade renal. Então, se você tem até 50% da capacidade renal, isso não é insuficiência renal crônica. Se você diminui a função dos seus rins em 50%, você tem
automaticamente considerada uma insuficiência renal